é todo mundo se conhecer e a gente aqui desenvolver um desafio que eu trouxe para vocês. E a participação aqui não tem problema não, tá, Tatiane? Mas fica aí e com muito cuidado com esse celular em ônibus. Aqui no Rio a gente nem abre a bolsa, né? Mas a gente vai fazer uma atividade aqui juntos e hoje o nosso encontro é uma atividade extra e que vocês acabam, né, recebendo 30 pontos extras na disciplina quando vocês participam dos encontros síncronos. Então, eu sempre falo, é muito bom participar, né, nos encontros síncronos das disciplinas, porque pelo menos tem uma atividade sempre e vale 30 pontos. Então, é muito bom já ganhar essa pontuação. Já vou até anotando aqui o nome de todos que estão participando, que é muito legal, né? Então, a gente tem aqui a Elci, já vou colocar aqui a Elci Virgínia. E aí, gente, eu só peço assim, um tempinho amanhã, depois que a disciplina, essa gravação já estiver liberada, eu lanço a pontuação para vocês como pontuação extra, tá? Então é sempre bom, né? Sempre bom. O que a gente diz no direito uma coisa, o que abunda não prejudica, né? E no latim é quod abundat non nocet, né? Então o que abunda não prejudica, o que vem a mais nunca vai prejudicar. E tem uma pontuaçãozinha extra, é sempre bom, né? Então eu já vou anotando aqui. E ajudem depois a divulgar também para os colegas, para eles participarem, né, nas próximas disciplinas dos encontros que os professores marcam. Hoje teríamos até um encontro da, da Unileia com uma delegada, até bastante conhecida, que hoje é secretária e tal, mas em razão dessa situação hoje no Rio de Janeiro, não foi possível, né? Está todo mundo aí dedicado a essa situação mais difícil de manter a cidade em ordem, né? Então as coisas acabam mexendo na rotina de todos nós. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou no Rio de Janeiro, então, como eu disse a vocês, eu sou uma professora de filosofia e também de direito, sou advogada. Sou, na verdade, hoje eu estou mais na área de consultoria, né? E na docência, que é o que eu grande, que é a minha grande paixão, né? Ensinar para mim tem todo um, vamos dizer assim, um detalhe muito especial, né? E eu gosto mais até do que outras áreas, né? Então, eu hoje estou na área de compliance, né? No direito, eu trabalho na área do compliance, ligado até na área de comissão, de compliance, na OAB. Então, estou mais nessa linha. Mas, durante muitos anos, venho lecionando essa disciplina de direitos humanos, trabalhando, problematizando essas questões, né? Que são muito, muito importantes para a gente. Então, vou aqui colocar para nossa apresentação aqui da disciplina. Deixa eu só colocar aqui para ele ir para. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho, só um segundinho. Salvar aqui para poder compartilhar com vocês e a gente conversar. Primeiro, eu queria até saber, vocês estão gostando do conteúdo? O que que vocês estão achando assim da disciplina? Está trazendo informações importantes, relevantes? Vocês acham que está fazendo uma diferença para vocês? Está sendo bacana? Vocês estão conseguindo alguma questão que vocês queiram trazer assim relevante? Por mim tá sensacional. Ela foi muito bem desenhada, né? Ela é uma disciplina que foi muito bem pensada, com muito carinho pela professora Solange. Deixa eu só botar aqui. Peraí, gente, que eu estou apanhando um pouquinho aqui para compartilhar com vocês, para poder. Então, a professora Solange, ela fez assim um trabalho muito bacana, né? De construir, né? Deixa eu só trocar aqui. De construir esse conteúdo de uma maneira que fosse, vamos dizer assim, interessante para vocês, né? Que pudesse ser assim agradável ao aluno, né? Deixa eu só passar para cá, porque senão ele não vai transformar aqui para vocês.
Deixa eu botar aqui. Ele está botando em outra tela, mas tudo bem. Eu vou tirar aqui e vou botar numa apresentação diferente. É que hoje parece que eles estão. Parece aqui que o Teams está dando umas dificuldadezinhas aqui, mas eu vou já já resolver. Peraí. Já. Bom, pronto. Eu vou passar então de uma forma mais simples. Deixa eu ver se eu consigo agora. Passando ele para cá. Às vezes a gente apanha aqui, né? Deixa eu ver. Eu estou tentando aqui compartilhar com vocês. Uma das coisas que eu gosto sempre de trazer para vocês é que a gente tem uma disciplina muito especial e que ela acaba nos proporcionando aqui, deixa eu ver se eu consigo levar para lá, um olhar diferente para o mundo da vida. Então, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro a gente está passando uma situação que provavelmente está trazendo para as comunidades e para o grupo, né, que mora em comunidade, as pessoas que têm, às vezes, moram em localidades mais perigosas, uma situação muito perigosa com relação a direitos humanos, né. Então a gente olhar para o mundo da vida e levar esse conhecimento que a gente está tendo na universidade. Por que que eu falo isso? Porque há um tempo atrás a gente estava, no início até desse ano, trabalhando essa disciplina, e até no fórum, e nós passamos aqui no Rio uma situação terrificante de um rapaz que foi alvejado, voltando para casa no Uber moto, né, porque foi confundido com um criminoso numa situação muito esdrúxula, né, saiu até no Fantástico, e eu achei interessante que ninguém da turma levou esse caso para o fórum de debate. E estava em cima da temática, né. Então eu sempre falo isso agora nos encontros síncronos, né, que a gente traga, né, para o nosso dia a dia esse conhecimento, que a gente possa enxergar certas questões que acontecem, né, na sociedade, que envolvem nossos direitos, porque quando a gente fala em direitos humanos, a gente na verdade está falando de direitos básicos de qualquer ser humano, né, e que não deveriam ser violados, né, e muitas vezes são. Quando a gente, às vezes, tem um direito negado, um direito à saúde, um direito à educação, né, às vezes a gente sofre maus tratos, uma humilhação desnecessária, né, e outras coisas mais. A gente sofre o preconceito, então a gente precisa. Essa matéria ela é muito importante para despertar esse olhar e o nosso radar pessoal, né, ficar mais atento, né, e a gente lutar para que isso se modifique, cada um dentro daquilo que pode, do seu espaço de trabalho, de esclarecimento, né. Então é uma matéria que traz vamos dizer assim, um compromisso muito sério, né, com cidadania. Deixa eu ver se agora eu consigo. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo, né, a tela. Vamos ver se eu consigo, gente, porque eu não estou conseguindo, às vezes, fazer a. Vocês estão conseguindo ver que tela? Uma tela com vários itens ou uma tela grande? Me digam aí, que agora eu não vejo vocês. Deixa eu ver. O que que vocês estão conseguindo Uma tela assistir? grande. Uma tela grandona, toda com a imagem da Unileia, né? Isso. Tá. Então vamos lá, porque para mim está aparecendo aqui diferente, está aparecendo como uma apresentação, mas tudo bem. Então, gente, vamos começar aqui lembrando do nossa ementa da disciplina. É sempre bom quando a gente vai estudar uma disciplina aqui da Unileia, a gente conhecer um pouco o passeio que a gente vai fazer, né? E essa matéria, então, ela nos leva a uma construção histórica dos direitos humanos. A história dos direitos humanos é uma história difícil, né? É uma carta que vai surgir por conta de um temor
de que a humanidade poderia rapidamente ser destruída. O mundo, né? O mundo, de um modo geral, ele passou por dois grandes momentos difíceis, que foi a Primeira e a Segunda Guerra. Agora está passando também por momentos difíceis. A gente está tendo, infelizmente, a oportunidade de ver em tempo real um genocídio, né? Uma situação muito grave. Mas desde que mundo é mundo, a humanidade é marcada por esses eventos terríveis, né? Não obstante as lutas e a existência de organismos hoje internacionais que tentam pressionar, né? Mas então a gente passeia por essa história, a gente vai entender por que que eles são importantes para garantir minimamente a proteção, né, ao ser humano. Então, direitos humanos, na verdade, são direitos inerentes a qualquer pessoa. Até o nascituro, antes de nascer, já tem direitos, né? Porque ele tem a expectativa de poder nascer, de poder existir, né? A proteção ao nascituro, né? Então, essa é a ementa da nossa disciplina, que é bastante extensa, mas ela traz aí hoje até a questão do racismo estrutural, da questão dos povos indígenas. A gente tem aí um problema muito sério, né, com a escravização de seres humanos, a diáspora africana, que foi muito grave. Então, hoje, a gente precisa falar disso, é a nossa história, né? Então, essa é a nossa ementa que todo mundo conheceu. Então, a gente tem aqui um pouco dessa história dos direitos humanos e alguns movimentos que foram importantes para o aparecimento, né, dessa carta de 48. A gente vai ter a Revolução Americana, mas só que a Revolução Americana, a Declaração Americana, ela vem direcionada apenas para os povos, né, americanos, mas do norte, né? Então, foi um movimento interessante, foi um movimento diferente, inaugural, mas que se destinava somente a um grupo. Os franceses foram mais radicais e trouxeram uma visão para todo cidadão, para todo homem. Então, eles usam até isso. E a gente sabe que essa nomenclatura vai sendo progressivamente construída, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho os direitos humanos, a gente vê que os filósofos desse período, os filósofos políticos, né, do século XVI e XVII, que começam a trazer essa bandeira, mas ainda dentro de uma leitura muito filosófica e que vão inflamando alguns políticos franceses, e eles é que levam para o discurso, mas ainda sem nada no mundo material, assim, num discurso, numa retórica, mas pouca prática. E depois é que isso vai sendo construído com muita dificuldade, né? A gente sabe que o caminhar histórico ele é cheio de avanços e retrocessos, né? Então é sempre muito difícil essa conquista. E aí, em 48, a coisa vai vir com mais força, porque ou a gente parava, ou o mundo parava naquele momento para pensar melhor sobre as questões que estavam acontecendo, ou uma terceira guerra podia ser possível. Porque veio a Primeira Guerra, depois logo a seguir a Segunda, e a Segunda foi uma desgraça, né? Porque a gente tem, por exemplo, imagens da época. Existe um documentário muito sério dessa época chamado Arquitetura da Destruição, que mostra, inclusive, o Hitler tomando posse da França, porque ele invadiu Paris, né? Tomou posse, ele desceu ali em Paris e todo o imperador total daquela região, né? Então a coisa foi muito grave, foi uma devastação muito grande. E aí algumas pessoas se articularam e elaboraram essa declaração, uma declaração universal de que todas as pessoas têm direito a uma dignidade mínima. É um mínimo ético, é um mínimo que o ser humano precisa ter. E a gente vem aperfeiçoando isso. A gente vem vendo várias gerações de direitos que vão crescendo, se ampliando. Hoje a gente já fala de uma quinta e de uma sexta geração que já vai pensando as questões éticas envolvendo a inteligência artificial, o uso das tecnologias, né? Então, na verdade, nossa consciência vai se ampliando, novas ideias vão surgindo, novas necessidades, e a gente vai pensando outros valores também, né? Então, a gente tem esses dois marcos importantes, que é a Revolução Americana e a Francesa. A francesa foi mais radical, porque ela se destinou a todo ser humano, né? A palavra homem não é só o homem do sexo masculino, não. Ela está no sentido muito genérico, né? Todos os seres humanos, né? É porque é uma nomenclatura que acabou ficando, né, sendo utilizada, né, na filosofia durante um período. Hoje a gente já fala ser humano, né? E aí, gente, eu pensando lá na nossa matéria,
nas questões, na carta que todo mundo conhece, né, de 48, eu queria com vocês aqui que vocês me ajudassem a analisar umas frases. E aí eu peço, pode abrir o áudio, pode falar, porque aí eu não estou vendo vocês, então não vou ver a mãozinha, porque como eu estou projetando esse material, eu não consigo ver, tá? Vocês estão conseguindo ver direitinho a imagem? Estamos sim. Então vamos lá. Isso aqui é um desafio só para a gente exercitar. Vamos pensar aqui essa imagem agora. Eu tenho direito a atendimento médico gratuito no posto de saúde. Que tipo de direito vocês acham que está envolvido nessa frase aqui do senso comum que a gente fala, né? Todos nós temos, né, direito a um atendimento médico gratuito no posto de saúde. Que direito estaria sendo aqui desvelado aqui para gente? O que vocês acham? Tem o que está na Constituição, né? Qual Nos, seria o prim- direito? nos Direito a. primeiros artigos. Que todo mundo tem direito à saúde e educação. Exatamente, a dignidade humana, né? Tá lá, É, isso. não é isso? A dignidade, ó, reflete o direito à saúde e à dignidade humana. Isso é um direito fundamental que está lá na Carta de 48, né? Olha agora esse. Meu filho sofreu agressões na escola por ser LGBTQI+, né? QIA+. Isso acontece, infelizmente, né? Pessoas às vezes são maltratadas, às vezes até pela roupa que usa, né? Ou pelo cabelo, ou por defender alguma ideia. Que direito nós pensaríamos aqui? Que direitos, né, a gente pode pensar numa situação dessa, do senso comum, né? De alguém chegar e falar assim, gente, eu fui ali e fui maltratado, ou alguém, ou a gente presencia, né? Ou a mídia mostra, a gente encontra isso com facilidade, às vezes, infelizmente. Que direitos a gente pode pensar aqui que estariam envolvidos nessa situação? O que você diria para uma mãe que fala isso para você? O Tanto que a de gente pode liberdade de pensar? expressão e pensamento, como de igualdade. O que mais que a gente pode falar? É fundamental garantir a segurança. Segurança também, isso. Porque a segurança nos permite poder andar nas ruas, né? E não sofrer nenhum tipo de agressão, né? Então vamos ver aqui o que eu pensei quando eu coloquei isso. Direito à segurança, à identidade e à proteção contra a violência motivada por preconceito, né? Que é essencial exatamente para que a gente possa caminhar livremente, ter a liberdade, né? De poder defender suas ideias, liberdade de expressão. Não só aqui no Brasil, tá? Mas em qualquer lugar do mundo, da gente poder circular. Agora, claro, Professor, gostaria diga, somente de acrescentar uma coisa, que nós diga. estamos vivendo um momento muito crítico. As pessoas não estão respeitando a religião, a opção sexual, a cor do ser humano. É verdade. Isso aí. Tá? Eu, eu acho Um até. momento, então, eu jamais poderia acreditar que eu poderia vivenciar uma coisa dessa. É Eu horrível, também. horrível, horrível. Eu acho que Horrível, coisa horrível. a gente tem a sensação de uma pioria, né? Nos últimos anos, né? E Houve uma piora eu, na. eu tenho amigos que até comentam, mas você não vê melhoras? Eu fico até. Eu falo, ó, difícil, É muito difícil. Por difícil, isso que a gente precisa falar sobre essas coisas, né? E esclarecer as pessoas, né? A intolerância religiosa tem sido uma coisa muito forte, muito frequente, que eu tenho visto, né? E isso é muito sério também, porque é uma questão de foro íntimo, né? A pessoa escolhe a religião chega que ela se duas vezes sente por bem. cada comentário. Eu acompanho a rede social, eu vejo os comentários que as pessoas fazem a respeito das opções sexuais, da religião, da cor de pele das pessoas. Chega a doer. Nossa, é Chega coisa a doer. muito. Olha que ponto que chegamos, viu? É. E Muito isso triste. fica muito forte, porque quando você tem rede social ali envolvida, as coisas viralizam, né? Então, a gente até, eu acho até pessoalmente que sempre foi, mas a gente não tinha tanto acesso à informação e não Ah, sabia exatamente. simultaneamente quando a coisa acontecia. Agora a gente tem um acesso muito maior, então a gente sabe com mais precisão que está acontecendo rapidamente, porque viraliza, né? Então, eu não sei Olha, se
Eu acho, às vezes, que a mídia social, a internet, ela deu visibilidade a isso, né? Porque a gente sabe que o preconceito, ele está enraizado, né? Ele está se perpetuando aí, né? De uma geração para outra. Então, aqui a gente tem isso, o direito à segurança, à identidade, à proteção. Inclusive, agora a gente tem uma lei de bullying, né? O cyberbullying também, tem uma série de novidades. Pelo desenho, a gente já sabe qual é a frase, hein? A mulher chega e fala: fui demitida por estar grávida. Isso é discriminação. Por incrível que pareça, muitas pessoas são demitidas, muitas mulheres são demitidas porque podem, inclusive, engravidar. E teve um dia que eu estava dando essa aula, e uma aluna falou assim: professora, eu acabei de vir hoje à tarde de uma entrevista e eu fui eliminada porque era mulher. E a moça que fazia o processo seletivo era uma mulher também, e explicou que ela não poderia ficar no cargo porque ela era mulher e poderia engravidar, e isso iria causar problemas para a empresa, porque ela ia entrar em licença maternidade. Aí você vê, nós estamos no século XXI com toda a legislação protetiva, né, para esse tipo de situação, ainda assim a gente ainda vivencia isso, né? E aí, o que que a gente tem aqui como um direito? Que direito a gente falaria para essa amiga que está numa situação dessa? O que que vocês acham? Tem o direito de trabalho, aí não é, não sei se é tanto preconceito, mas do trabalho que não pode demitir grávida, né? É verdade. Trabalho digno, né? Ela tem direito a Sim, trabalhar, né? Isso é verdade. A própria legislação trabalhista, sim, ela vai até reintegrar essa pessoa, né? sim, Ela vai reintegrar nesse caso, né? Então, eu coloquei aqui o direito ao trabalho digno, a proteção contra a discriminação de gênero, né? Que isso acontece bastante. Às vezes você é eliminado por conta do gênero feminino. Eu, por exemplo, eu fiz um teste há poucos meses atrás. No LinkedIn tem muitas vagas, né, de empregos. Então, eu comecei a me candidatar por ali, fazendo. E em 2 minutos eu recebi um e-mail me descartando. Em 2 minutos. O que significa dizer que aquele processo ali de seleção feito no LinkedIn tá usando inteligência artificial, porque em 2 minutos não tem tempo do sujeito olhar minhas credenciais, por exemplo. E em todas eu era bem, para todas eu estava ali dentro da qualificação exigida, mas só tinha um elemento que não estava, a minha idade. Eu estava acima da faixa etária. Então, provavelmente, eles criaram ali um filtro e colocaram até nascimento, a partir do ano tal. Então, por exemplo, minha data de nascimento dançou ali, né? Eu sou de 68, então eu já fui eliminada no etarismo também. Então, você vê, você, mesmo com toda uma legislação cuidadosa, toda uma série de regras, o próprio compliance, que é uma tendência hoje muito forte nas empresas, né? Que é o cuidado com a ética empresarial, ainda assim as dificuldades, os desafios acontecem, né? Imagina se a gente não tivesse nada disso, né? Eu acho que seria muito pior, né? Vamos lá, vamos ver esse caso aqui. Não podem me tirar a casa sem decisão judicial. Ninguém pode perder, né, a sua casa, salvo por uma decisão judicial, né, que tenha ampla defesa ou contraditória, a pessoa tenha ali, né, realizado todos os atos necessários, né? O que que a gente pode dizer? Todo ser humano tem direito ao quê? O que que a gente pode dizer? A uma moradia digna, uma casa, né? Todos Ah, nós, o do moradia está nos Todos direitos nós temos, sociais, né? exatamente. E todos, uma proteção todos nós legal, né? temos direito a uma propriedade. Exatamente. Que é exatamente garante o direito à moradia e a proteção legal dessa moradia, né? Então, a nossa casa tem uma proteção constitucional, não pode chegar assim a qualquer hora, né, do dia ou da noite e entrar. Tem todo esse cuidado, né? Vamos lá, esse caso aqui. Se eu for abordada pela polícia, tenho direito a ser tratada com respeito? Com certeza, né? Essa é a regra. E aí precisa toda uma construção cultural, porque o que que a gente vai percebendo?
que a gente tem leis, a gente tem regras, a gente tem a Constituição, mas a gente precisa dar um segundo passo, né? Que é a construção da cultura. Porque não adianta colocar no papel. Existe um brocardo português que diz assim: o papel aceita tudo. Eu posso colocar no papel que eu sou a Madonna. E ele vai aceitar que eu sou a Madonna. Então não adianta a gente ter leis, regras, princípios, diretrizes, se você não constrói no mundo da vida uma cultura para que as pessoas compreendam, sejam engajadas nesse novo olhar e mudem o seu comportamento. Então, por exemplo, a gente tem muitas vezes abordagens policiais que são violentas, que são desnecessariamente violentas. Existem até vários estudos na área da própria segurança pública que investigam isso, porque o que leva aquela pessoa a ter aquela abordagem, a despeito dela conhecer a legislação, as regras, passar até por algum treinamento, né? Mas é um enraizamento cultural que faz toda a diferença, né? Então, que direito eu tenho aqui, né? Além desse, né, de ser tratada com respeito, como é que a gente pode pensar que valor maior está por trás de um tratamento com respeito? Não seria Dignidade? a dignidade humana? Exatamente. O direito à integridade física, ao tratamento digno. E isso é o quê? É o princípio da dignidade humana. É você ser respeitado, né? É você ser respeitado em todos os sentidos, inclusive na integridade física. Então, passando para esse novo ponto, eu queria compartilhar, por isso que eu quero deixar aqui para vocês, algumas dicas de pequenos documentários que fazem a gente pensar um pouquinho sobre os desafios no Brasil. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido, assim, nos últimos tempos, é, eu tenho me sentido assim muito voltada a buscar literaturas brasileiras, a realidade brasileira. A gente tem uma indústria cultural americana, europeia muito forte, né? E isso interfere muito no nosso imaginário, na nossa consciência coletiva, nossa visão de mundo, porque a gente acaba, pela arte, né, pelo cinema, pela música, pela literatura, de modo geral, assimilando valores e comportamentos que são de outra cultura, né? E às vezes a gente não enxerga o aqui e agora, né? A nossa realidade social, porque a gente está atrelada a outras visões de mundo. Então, por exemplo, eu fiz um pequeno levantamento na internet de seriados ou séries para adolescentes. E eu fiquei surpresa de não ver nada em língua portuguesa no Brasil, falando sobre o Rio de Janeiro, ou sobre o Maranhão, ou sobre a Amazônia. Sempre seriados americanos, famílias americanas, adolescentes americanos. E eu peguei algumas adolescentes da minha família falando sobre, a fulana de tal vai para Seattle. Eu falei, mas quem é fulana de tal? É uma personagem de um vídeo, de uma série do Netflix que viraliza entre os jovens e os adolescentes. Aí eu fico pensando, mas e o cordel? E o Brasil? E a cultura indígena? E as nossas tradições? E o Brasil é lindo, né, gente? O Brasil é maravilhoso. Cada região do Brasil tem uma riqueza, vamos dizer, assim, o Brasil é multicultural, né? E essa é a nossa riqueza. Então, eu venho trazendo sempre agora documentários que falem sobre o Brasil, que falem da nossa realidade, das situações, dos desafios que a gente vivencia, né? Para ter essa consciência. Então, eu indico aqui três importantíssimos, tá? Todo estudante de direitos humanos precisa conhecer. O Menino 23, que a gente vai ver aqui um pouquinho é, do trailer. O Menino 23, ele me impactou muito, porque o local em que acontece o ponto central dessa narrativa é bem perto da minha casa, e eu já fui muito lá, que é o Romão Duarte, que é era uma espécie de orfanato, agora já está fechado, né? Que na década de 30 era um orfanato que tinha que recebia muitas crianças, que tinha aquela roda da vergonha, as mulheres deixavam a criança ali e iam embora. E o governo
sustentava, o governo Vargas sustentava aquele espaço, e essas crianças, muitas, eram vendidas para famílias poderosas aqui no Brasil para trabalho escravo. E isso foi um escândalo. E como é que eles descobriram isso? Um professor de história dando aula sobre história, falando sobre o nazismo, mostrando o símbolo da suástica, explicando para os adolescentes. Uma aluna levanta a mão e fala: professor, meu avô comprou uma fazenda, isso acho que São Paulo. Meu avô comprou uma fazenda e nós descobrimos vários azulejos nessa fazenda com esse desenho. Aí o professor de história falou assim: que interessante, posso ir lá ver? Aí ele começou a descobrir, e ele foi puxando o fio condutor, foi investigando. Aí ele descobriu que 50 meninos foram vendidos aqui do Romão Duarte para uma determinada família muito poderosa, chamada Rocha Miranda, que no Rio de Janeiro, inclusive, é o nome de um bairro. E eles compraram esses 50 meninos, que não ganharam nome, ganharam números, e que foram levados para trabalho escravo. E isso foi uma situação muito terrificante que foi descoberta há pouco tempo, né? E eu fiquei muito impactada, porque eu fui muito nessa creche ajudar, levar doações. E eu falei assim: nossa, tão perto de mim, um lugar que foi palco desse tipo de ação. Além desse, tem o Holocausto Brasileiro, que foi assim chamado, porque trata de um centro hospitalar em Minas Gerais, em Barbacena, em que ali ocorriam as coisas mais terríveis, era um depósito humano e as pessoas morriam ali. E a gente sabe que os manicômios, eles foram durante muito tempo depósito de pessoas que muitas vezes não eram loucas, mas que incomodavam. Então, por exemplo, tem vários relatos de moças que tinham relações sexuais antes do casamento e aquelas famílias muito tradicionais jogavam essas meninas nesses lugares. Ou pessoas que não se adequavam a certas regras, queriam peitar, eram também colocadas ali. E claro, você ficar uma semana no manicômio, você se torna louco, né? Com choque elétrico, com muitas atrocidades. Então, esse foi um caso também estudado por uma jornalista que acabou lançando um livro também. Então, esse documentário é bem pesado, inclusive. Ela mostra, ela olhou, ela inclusive descobriu a venda dos cadáveres, né, para faculdades de medicina na época, e ela relata tudo isso nesse documentário. Mas é interessante, é pesado, mas é importante a gente perceber isso, né, o que acontece aqui. E por último, o caso da Fazenda Brasil, que levou o Brasil a ser condenado no Tribunal Penal Internacional em 2016. Isso foi muito sério. E isso, eu posso dizer que essa condição de escravo moderno continua, é muito difícil. A Polícia Federal ela atua de forma assim muito eficiente, mas é difícil porque são fazendeiros muito poderosos, são lugares às vezes de difícil acesso. Tem até um documentário documentário não, TED Talk Goiânia, que eu indico para vocês, de um rapaz chamado Fabrício Rosa. Fabrício Rosa é um policial rodoviário federal que atua exatamente nesse combate à escravidão, ao tráfico de mulheres, né, na região de Goiânia. Também é um material maravilhoso. Então, eu vou convidar vocês agora a assistir um trechinho desse documentário Menino 23, que fala do caso do Romão Duarte aqui no Rio de Janeiro. Só um trechinho, né? A gente não vai ver ele todo, mas só para vocês terem um pouquinho do trailer. Vou passar aqui para vocês. A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? Era numerado. Era por escala, né? Tamanho. Ele quis preto só. Porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhados nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não.
Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. A sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. A minha infância foi roubada. Cheio de amor e ó. Ficava de braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe do que passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. Esse professor Belisário Franca, ele acabou construindo esse documentário que foi boicotado na época, inclusive ele sofreu perseguição, que é a família que está por trás, a família Romão Duarte, é a família Rocha Miranda, que é uma família muito poderosa ainda no Rio de Janeiro, com um certo padrão, né? Então, é um documentário que assusta também, né? E esse senhor é um dos... Ele já faleceu, já é falecido, mas eles conseguiram ainda fazer entrevista com 2 deles, né? E é uma situação terrificante. E que a gente sabe que provavelmente a escravidão moderna continua aí acontecendo de forma bem grotesca, né? Com trabalhadores, com pessoas humildes do campo, né? O outro documentário que eu recomendo para vocês também fala disso, né? E da atuação que se faz para tentar desconstruir toda essa estrutura de poder que mantém a escravidão moderna. Porque a escravidão moderna não é aquela coisa que muitas vezes na linguagem a gente fala, hoje eu trabalhei feito um escravo. Não, é escravidão mesmo, não tem comida, não tem condições, o trabalhador é levado com a promessa de trabalho para uma fazenda bem distante, chega lá, não é nada daquilo, não pode sair, senão morre. E assim, uma escova de dente, R$ 500, ele fica endividado e não recebe nada. Eles criam ali uma fantasia, olha, sua roupa, vai comprar um facão, R$ 1.000 o facão. Então o cara não consegue mais sair dali, ele fica escravizado. E isso é uma realidade ainda, né, muito forte no Brasil. E aí, gente, está aqui o livro que eu falei, do outro documentário, Holocausto Brasileiro. Esse livro também ele é muito interessante, de Daniela Arbex, que mostra para a gente como é importante a gente ter a nossa disciplina. Todo mundo estudar um pouquinho, né, direitos humanos, conhecer um pouquinho isso, né? Eu até criei, no dia que eu montei essa aula aqui para vocês, na semana passada, eu até pensei numa frase, coloquei aqui, ainda eu ousei botar o meu nome. A dignidade humana é o coração dos direitos humanos, né? E proteger é um dever coletivo, é um dever de todos nós, não importa. E aí eu trouxe aqui também o segundo pequeno vídeo falando desse hospital Colônia de Barbacena. Então vamos lá, vamos assistir para a gente enriquecer o nosso olhar. A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, é conhecida como Cidade das Rosas, mas por muitos anos também foi conhecida como Cidade dos Loucos, porque ela, durante décadas, foi palco de horrores comparados aos que aconteceram em campos de concentração nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar a história do Hospital Colônia de Barbacena, ou Holocausto Brasileiro. Joaquim Silvério dos Reis foi um dos traidores do movimento que a gente conhece como Inconfidência Mineira. Ele e outros caras contaram para as autoridades portuguesas o plano de revolta e a revolução foi por água abaixo. Contudo, ele recebeu terras por sua traição. E em uma delas, cresceu a Fazenda da Caveira, onde anos depois foi instalado um hospital que tinha como objetivo atender pessoas com tuberculose. Isso foi na cidade mineira de Barbacena, na Serra da Mantiqueira, a mais ou menos 170 quilômetros de Belo Horizonte, uma região de clima mais ameno e que justamente por conta desse clima se criou um mito de que o lugar era perfeito para tratar tuberculose e também transtornos mentais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903. Com o tempo, o lugar foi crescendo. Novos prédios foram sendo construídos e com seus 16 pavilhões se tornou o maior hospício do Brasil. Ele, contudo, não foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Não, senhor. O primeiro, na época ainda chamado de hospício, foi instituído por decreto de Dom Pedro II em 1841. E o Brasil andou a passos lentos quando o assunto era o tratamento a pessoas com transtornos mentais.
Ninguém tinha muita experiência em como lidar com esses doentes. No Colônia, apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram coisa rara até o final da década de 1950. E desde 1914, queixas já eram registradas no local. Na década de 1930, as irmãs Vicentinos passam a administrar o hospital e nessa mesma década ele ficou superlotado. Vinha gente de todo o Brasil e por conta da grande falta de critério médico para as internações, isso desde a abertura, estima-se que 70% das pessoas que passaram pelo Colônia não sofriam de qualquer doença mental. Qualquer pessoa que era diferente do padrão da comunidade onde vivia ou era um problema para alguém, podia ser mandado para lá. Homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, militantes políticos, prostitutas que agrediam clientes que não pagavam, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou mulheres trocadas pela amante do marido podiam ter o Colônia como destino. Uma das pacientes foi mandada para lá porque tinha como sintoma a tristeza. Uma filha foi mandada para lá por seu pai como forma de punição, por ser uma menina rebelde. Simplesmente, ser uma pessoa negra podia ser perigoso se tivesse alguém branco incomodado com ela. Vamos lembrar que o Brasil, no começo do século XX, tentou embranquecer a sua população. Então, era uma alternativa tirar as pessoas negras da sociedade e colocar em um lugar como um hospital psiquiátrico com muros altos. Na época, qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém podia solicitar um simples atestado médico que já podia conseguir a internação de uma pessoa que fosse um problema para ela. Imagina a facilidade que era para um coronel ou um marido rico conseguir um desses. Famílias que não queriam lidar com parentes doentes, por não querer ter esse trabalho ou por vergonha, tinham no depósito de gente, que era o Colônia, a sua solução. Crianças com epilepsia eram levadas para lá e um caso conhecido é de um garoto de 16 anos que foi levado porque sua mãe, uma pessoa humilde, com pouca instrução, foi convencida pela vizinhança de que o garoto tinha algum problema, porque não falava muito. Ele chegou lá com 16 anos e só foi reencontrar sua irmã quando tinha mais de 80. O Colônia tinha pensionistas, que recebiam uma comida melhor e uma atenção a mais. E também era comum que recebesse pacientes de outros hospitais, inclusive crianças, que nunca mais voltariam a ver suas famílias. Em 1970, 84 pacientes do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, foram enviados para o Colônia sem que médicos e familiares soubessem. E quando o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou, no começo da década de 1970, as crianças foram transferidas para o Colônia, todas com alguma deficiência ou necessidade especial. As pessoas podiam chegar lá, levadas pela polícia, de ônibus ou nos famosos trens de doido, expressão criada por Guimarães Rosa e que se popularizou para se referir aos trens que saíam da estação Via Forte e levavam os pacientes para o Colônia, em um vagão destinado aos loucos, onde passageiros regulares não podiam ir. Era comum que as pessoas chorassem quando a viagem terminava. Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro, diz que o lugar era um campo de concentração travestido de hospital e que ao receberem o passaporte por Colônia, as pessoas tinham sua humanidade confiscada. Elas chegavam lá de maneira muito parecida a como os judeus chegavam em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E várias comparações no decorrer dos anos foram feitas entre o Colônia e esses campos. Quando os novos pacientes chegavam, eram separados por idade e sexo. Entregavam tudo o que tinham, inclusive as roupas, para tomar um banho coletivo, muitas vezes gelado. Mulheres que nunca na vida tinham ficado nuas na frente de alguém tinham que passar ali por essa humilhação. Os homens tinham o cabelo raspado e depois disso todo mundo recebia o azulão, um uniforme azul característico do Colônia. Nem sempre quem chegava lá sabia por que tinha sido mandado para o Colônia. Antônio Gomes da Silva disse que foi mandado para lá por conta de bebedeira após perder o emprego, através da canetada de um delegado. E dos 34 anos que esteve no hospital, passou 21 sem falar e foi considerado mudo. Acontece que nunca tinham perguntado nada pro cara. As crianças que iam pro Colônia recebiam o mesmo tratamento dos adultos e às vezes até compartilhavam o mesmo espaço. Não recebiam estímulos e não aprenderam coisas básicas, como ir ao banheiro e usar talheres para comer. Imagina se iam ensinar suas crianças a ler e escrever. Crianças que não andavam ou que tinham paralisia cerebral ficavam o dia inteiro em berços e não eram tiradas de lá nem para tomar sol. Em uma rara ocasião em que um jornalista esteve lá, ele perguntou o que ia acontecer com essas crianças se chegassem à idade adulta. E a resposta foi: elas morrem. Pessoas passavam a vida inteira lá. Tem casos de mais de 50 anos de internação e raramente recebiam visitas. Em alguns casos, a família deixava a pessoa lá e mudava de endereço em seguida, sem avisar o hospital para que não tivesse jeito de a pessoa ser devolvida para sua família. Os pacientes eram acordados às 5 horas da manhã e levados para o pátio, onde ficavam até a noite. Não importando se estava frio ou chovendo, em um ócio completo, sem nenhuma atividade para ser feita. O café da manhã era às 8, o almoço ao meio-dia e a janta às 5 da tarde.
O café era baseado em pão e manteiga, enquanto as outras refeições tinham macarrão, arroz, feijão, carne e ovo, mas não em quantidade suficiente para alimentar bem e também sem tempero para dar sabor. O prontuário de setembro de 1981 fala do surto de uma interna chamada Sueli, que, alegando estar com fome, pegou uma pomba e comeu ela na frente de todo mundo. Como a autora do livro diz, as pessoas passaram tanto tempo sendo tratadas como bichos que se comportavam como bichos. No conceito de muitos, nem gente eles eram. O espaço era dividido entre as pessoas e os ratos. Os pacientes bebiam água de esgoto, viviam em meio à sujeira, o cheiro era terrível, urubus pousavam em cima dos muros e quando os uniformes iam para a lavanderia, eles não tinham mais o que vestir, então eram deixados sem roupa mesmo. Um sobrevivente relatou que no começo ficar sem roupa na frente de todo mundo incomodava, mas depois se acostumava e completa dizendo que o hospital tinha roupa suficiente para todo mundo lá na lavanderia, só não dava para ninguém mesmo. Mulheres engravidavam dentro do colônia e para proteger o filho, ainda no ventre, elas costumavam passar fezes na barriga, porque assim nenhum funcionário ia tentar pegar ela e o bebê. Pelo menos 30 crianças nascidas no hospital foram doadas depois do nascimento. As crianças que viviam lá não estavam livres dos horrores também. Uma sobrevivente conta que quando tinha 9 anos foi estuprada dentro do hospital e um menino foi confundido com um cadáver por um fotógrafo, porque estava deitado e com o corpo cheio de mosca em cima. Raras eram as ocasiões em que os pacientes saíam do hospital, mas alguns, considerados mais aptos a viver fora dos muros, eram tirados de lá para trabalhar em construções na cidade, capenando as ruas ou fazendo algum outro serviço para a prefeitura, sem ganhar nada pelo seu trabalho. O Colônia era um modelo de um campo de concentração nazista, e com a superlotação, a sugestão do chefe de departamento de assistência neuropsiquiátrica de Minas Gerais foi trocar camas por capim. Os pacientes dormiam uns em cima dos outros e não era incomum que os que ficassem esmagados embaixo morressem ali. Ao todo, 60 mil pessoas morreram no Colônia. Milhares de atestados de óbito exibiam o termo enterite do alienado, termo criado para tentar explicar a morte em massa por diarreia aguda. Todo dia, uma carroça ia até o hospital para buscar os mortos, às vezes mais de uma vez por dia, e levar para o cemitério da Paz, onde eram enterrados em covas rasas. O terreno do cemitério, hoje saturado, está desativado desde a década de 1980. E como ele foi criado junto com o hospital, isso pode nos levar a acreditar que assim como os negros não podiam ser enterrados junto com os brancos, os doidos não podiam ser enterrados junto com os normais. Um cemitério fundado junto de um hospital também pode levar à questão de que a função desse hospital não era curar. Gente que não tinha valor em vida tinha depois de morto. Entre 1969 e 1980, 1.823 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina Brasil afora. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 600 mil reais em valores atuais, fora o que se faturava vendendo órgãos e ossos. E quando as universidades já estavam cheias de cadáveres e não se tinha mais interesse na compra deles, os mortos eram decompostos em ácido na frente dos pacientes em tonéis que ficavam no pátio. Nenhum familiar jamais autorizou essas vendas de corpos. Conseguir um emprego dentro do Colônia não era difícil, embora a proporção de funcionários por paciente fosse baixa. Em determinado momento, se tinha um funcionário para 200 pacientes, e até a década de 1970, o hospital não tinha um médico de plantão. Qualquer pessoa podia trabalhar lá, sem qualquer tipo de formação. Bastava saber limpar o chão, distribuir alimento, dar banho nos pacientes e aplicar medicações. Às vezes, a mesma agulha era usada em vários pacientes e os procedimentos eram feitos por pessoas sem qualquer preparação. Atos de rebeldia eram comuns e os tratamentos costumavam ser os mesmos: remédios, injeções e choques elétricos como terapia. Um ex-funcionário do hospital disse que o tratamento nem sempre tinha uma finalidade terapêutica, mas sim de contenção e intimidação. Muitos morriam no processo e até as crianças eram submetidas aos eletrochoques e cirurgias de lobotomia. Uma ex-funcionária da cozinha conta que foi tentar uma vaga no atendimento de enfermagem em 1979 e que outras 20 mulheres foram com ela para aplicar uma sessão de eletrochoques como teste para esse novo emprego. Ela contou que nunca tinha feito nada parecido na vida e quis ver uma colega fazer antes de ela tentar. E quando a primeira colega fez, o primeiro paciente morreu. Elas ficaram horrorizadas, mas continuaram. Quando a segunda foi fazer, o segundo paciente também morreu. Depois disso, essa funcionária disse que não queria mais esse cargo e que ficaria trabalhando na cozinha. Alguns funcionários não aguentavam trabalhar no Colônia por muito tempo e alguns se afeiçoavam aos pacientes sem suportar ver os maus tratos, enquanto alguns se acostumavam com as condições desumanas praticadas lá dentro. Muita gente boa também passou pelo hospital, como a irmã Mercedes, que com sensibilidade e paciência trabalhou com crianças do Colônia e conseguiu levar algumas para outra casa. E lá ensinou a usar banheiro,
dormir numa cama, deixou os cabelos crescerem, fez documentos para essas pessoas e deu identidade a elas. Mas isso não era a regra. Médicos que rompiam a cultura do silêncio eram punidos, como o chefe do serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no final da década de 1970, e fundador da Associação Mineira de Saúde Mental, Ronaldo Simões, que denunciou no terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria os horrores que ele viu no Colônia. O cara perdeu o emprego, mas abalou as estruturas daquele sistema. Anos antes, em 1961, 2 jornalistas da revista O Cruzeiro, entre eles o fotógrafo Luiz Alfredo, foram até o hospital e conseguiram ali a maior quantidade de registros fotográficos da história da instituição. O fotógrafo teve a impressão de que os pacientes eram deixados ali para morrer, e a reportagem sobre o Colônia ganhou o título de Sucursal do Inferno, ocupando 5 páginas da revista. O povo se horrorizou com a matéria, os políticos prometeram mudanças, mas assim que o povo esqueceu, o hospital mais uma vez foi deixado para lá. Outro denunciante foi Francisco Paz Barreto, que quando viu a comida dos pacientes preparada, perguntou para o cozinheiro se eles criavam porcos ali, porque comida pra gente aquilo não podia ser. Indignado de que aquele lugar era um hospital, chamou o Colônia de antecâmara da morte e foi acusado de infringir a ética médica ao publicar artigos na imprensa criticando as práticas do hospital. O cara teve que responder a um processo no Conselho Regional de Medicina. É mole, cara. Um líder mundial na luta antimanicomial foi o italiano Franco Basaglia, que visitou o Colônia em 1989, levado pelo psiquiatra Antônio Soares Simone. Depois de sair do hospital, o Basaglia disse que tinha estado em um campo de concentração nazista. E como o cara tinha prestígio mundial, as declarações que ele fez à imprensa sobre os horrores que ele viu pegaram muito mal. A culpa disso recaiu no Antônio, que levou o cara lá, porra, e chegaram a cogitar a cassação do diploma dele. No mesmo ano, o jornal Estado de Minas publicou uma série de reportagens chamada Os Porões da Loucura, de autoria de Irã Firmino, o primeiro jornalista a ir lá desde a ida dos caras do Cruzeiro em 1961. E para fechar 1979, Elvésio Raton filmou seu documentário Em Nome da Razão dentro do Colônia, expondo para o mundo as atrocidades que aconteciam ali. E quando chega a década de 1980, as coisas começaram a mudar. Lentamente, mas foi mudando e as condições foram melhorando. As crianças foram tiradas do mesmo espaço dos adultos e transferências indiscriminadas de outros lugares para lá também foram proibidas. O atendimento foi regionalizado. Só o sul de Minas, a zona da mata e as vertentes podiam mandar pacientes por Colônia e pacientes com maior nível de independência foram retirados de pavilhões, voltando para o convívio social, vivendo em residências terapêuticas. De 1986 para cá, mais de 30 delas foram construídas e várias pessoas retomaram sua humanidade. Em 1996, também foi aberto o Museu da Loucura, dentro do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, contando a história do Colônia e fazendo um paralelo com o tratamento psiquiátrico hoje em dia. A ideia de criação desse museu sofreu resistência. Houve quem dissesse que isso mancha a história da cidade e placas instaladas na BR-040 dizendo "Visite o Museu da Loucura" foram retiradas por ordem de políticos que negavam o passado da cidade. O museu é bem visitado e serve como tributo às 60 mil vítimas do hospital, sendo peça importante para que essa tragédia não seja esquecida. E a gente pode se perguntar quem é o culpado por tudo isso? O Estado brasileiro? Os médicos, enfermeiros, mas a verdade é que não existe um culpado. A sociedade que foi conivente. Como a Daniela Arbex diz, foram 8 décadas de violações de direitos, de tortura, fome e frio. E para que uma tragédia dessa aconteça por 80 anos, uma grande omissão coletiva aconteceu em Barbacena. O vídeo de hoje chegou ao fim. A gente recomenda que tu leia o Holocausto Brasileiro, da Daniela. Muito interessante, né, gente? Assustador, não? E aí eu digo para vocês, qual a data da declaração? A declaração é de 1948. E a conquista desses direitos de forma efetiva demora muito, né? Ela vai acontecendo progressivamente, mas não é garantia de nada. Imagina, com tudo isso, a gente ainda tem essa experiência, né? Terrificante. Imagina em outros lugares. A cidade de Então, olha só. Mesmo com todo esse cuidado, mesmo com todas as cartas, convenções, tratados internacionais, a gente tem aí, ó, pelo menos 9 guerras acontecendo nesse momento, no mínimo, né? Porque nem tudo a gente consegue descobrir, mapear, né? A Rússia, a Ucrânia, Israel-Palestina, a guerra civil no Sudão, na Síria, Mianmar,
Sahel, Iêmen, Congo e tantos outros lugares que a gente nem sabe aqui no Brasil, né? As regiões de conflitos entre indígenas e garimpeiros e madeireiros e outras situações mais, né? Então, essa é a emergência da gente estudar uma disciplina como essa, para olhar para o mundo da vida, para olhar essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, situação de conflito que afeta a vida de todo mundo, que 2 horas da tarde, todo mundo já estava indo embora, né, do trabalho, em razão de um perigo, né, de conflito na área urbana, e tantas outras coisas mais que trazem sofrimento, sofrimento psíquico, sofrimento, né, de todas as ordens para uma pessoa, para um ser humano, né? Então é por isso que a gente precisa estudar. E aí eu tenho um desafio aqui numa questão discursiva. Por que eu pensei numa questão discursiva? Porque a gente tem no circuito integrador 2 perguntas, né? Qual é a dica que eu dou para vocês? Olha só. No circuito integrador, vão ser 2 perguntas discursivas. E qual é, assim, os pontos mais importantes que eu recomendo ter cuidado, né? Na hora de responder uma questão discursiva, não colocar tópicos, ter o cuidado, se tem 2 perguntas, responder uma e depois a outra, evitar aquelas respostas globais, porque numa resposta global, às vezes eu esqueço um detalhe. Então, seguir mesmo se tem A, B e C, bota A, responde, B, responde, C, responde. Sempre com uma pequena redação. Nunca com palavras soltas, nunca com tópicos, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não escrevem muito, que são mais sintéticas, então só ter um pouco de cuidado para realmente colocar ali o ponto essencial que está sendo indagado. Então, eu coloquei aqui uma questãozinha baseada na aula 2, que diz assim, ó, temos 2 formas de categorizar a evolução dos direitos humanos: gerações ou dimensões. Isso é o que a gente utiliza normalmente, né? Inicialmente gerações, se usou muito, agora a gente fala em dimensões. Com uma preferência pela segunda. Explique, olha o verbo, explicar. Explique a crítica implícita ao termo gerações e justifica, o segundo verbo, explicar e justificar por que a noção de dimensões é considerada mais adequada para compreender a natureza dos direitos humanos, utilizando como exemplo a primeira dimensão mencionada no texto lá da aula e suas características. Então, o que a gente pode pensar aqui? Alguém quer arriscar? Sim, é livre. Alguém gostaria de dizer assim, por que a gente prefere dimensões e não mais geração? Que crítica a gente pode fazer à palavra geração? O que a palavra geração lembra? O que vocês acham? Quem gostaria de trazer uma contribuição antes da gente ver uma possível resposta? Hein? Quem gostaria de falar? Ninguém? Deixa eu botar aqui de outro lado para ver vocês melhor. Peraí. Ninguém? Vou compartilhar diferente agora, porque aí fica melhor. Ninguém gostaria de trazer uma contribuição, gente? Sim. Depois a gente vai começar a comentar o vídeo, quero ouvir vocês. É assustador. O que a gente pode dizer? Quando eu falo em geração, conflito geracional, o que a gente pensa? A gente não tem a sensação preconceituosa, às vezes, né? Que os mais jovens estão mais antenados, os mais antigos estão desatualizados? Isso é um preconceito. Geração não parece uma coisa, uma ideia de que um grupo substitui o outro? Então, essa é uma ideia que alguns pensadores vão trazer quando se usa essa palavra geração. Muitos vão dizer assim, essa palavra geração vai trazer a falsa ideia de que uma geração de direitos humanos substituiu a outra. E, na verdade, isso não é assim. Vão surgindo novas dimensões sem perder as anteriores. Então, por exemplo, eu hoje, a gente está vivendo uma 5ª dimensão que fala sobre um direito global, planetário,
né, envolvendo a internet, mas a gente não perdeu a primeira, que fala da liberdade individual, né? Então, olha uma possível resposta aqui que a gente vai ter. Numa possível resposta, a gente pode pensar que aqui é uma sugestão de gabarito, tá? A gente pode pensar da seguinte maneira: os autores destacam que o termo gerações, por sugerir a ideia de substituição, não se alinha com a natureza interdependente e indivisível dos direitos humanos, onde todas as categorias são igualmente importantes e se complementam. A preferência pelo termo dimensões reside no fato de que ele evoca a ideia de camadas ou aspectos que se somam e se enriquecem mutuamente, em vez de uma sucessão excludente. A primeira dimensão dos direitos humanos, estabelecida formalmente e historicamente, refere-se aos direitos individuais, e ela emergiu no século XVII e se consolidou durante os movimentos de libertação e democracia dos séculos XVIII e XIX, impulsionados pela burguesia contra as monarquias absolutistas europeias. E aí eu botei aqui a mais, não precisa ser tão grande, tá? Mas eu coloquei aqui a mais para ficar para vocês como estudo. E aí a gente observa, né? A primeira dimensão fala de liberdades públicas, fala dos direitos políticos que são conquistados, o direito ao voto, a liberdade de planejamento familiar, porque isso tudo foi uma conquista, né? As mulheres não votavam até um determinado tempo. Eu sugiro que assistam aquele filme As Sufragistas, que mostra como as mulheres lutaram para conseguir alguns direitos, né? Tem até um documentário, não, um seriado brasileiro. Ele é um pouquinho leve e tal, mas ele mostra como a sociedade brasileira foi profundamente preconceituosa e violenta com as mulheres, que é um seriado do Netflix chamado Coisa Mais Linda. Vejam, ele se passa na década de 50, no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, e conta a história de algumas mulheres. Uma moça que era empregada doméstica, uma menina que era herdeira de uma família muito rica em São Paulo, que vem para o Rio de Janeiro, uma moça casada que tinha dotes muito maravilhosas, tinha uma voz lindíssima e queria cantar, e vai contando a história. E uma outra jornalista, uma mulher que tinha, assim, uma luta um pouco maior, né, que era uma jornalista, o marido era mais liberal, então deixava ela trabalhar. Então, acho que toda essa geração nova, né, precisa ver esses filmes, que mesmo com alguma coisa ou outra um pouquinho assim, né, diferente, mostra um pouco de uma realidade que estava ali atrás, né, na geração dos nossos pais, e que em algumas regiões do Brasil talvez estejam ainda fortes, né? Ainda tem muito preconceito, né, em algumas cidades, em algumas regiões. Então, esse filme, acho que é no Netflix, depois dá uma olhada, ou Netflix ou Amazon Prime, um dos dois. Coisa Mais Linda, mas acho que é Netflix. Mas tem umas cenas muito interessantes, né? Primeiro que é lindíssima a parte cenográfica, porque reconstrói o Rio de Janeiro na década de 50. Então, isso é fantástico. Os carros, as roupas, os costumes, né? E fala um pouco da bossa nova, do surgimento da bossa nova, mas eles criaram ali um roteiro, mas eles tratam um pouco do preconceito. Então, gente, é muito interessante a gente prestar atenção nisso, levar a nossa disciplina para o mundo da vida e desenvolver esse olhar da empatia. Pode ser que você nunca passe por uma situação constrangedora, mas ela pode ser uma realidade concreta para muita gente. E o maior sofrimento que tem é o sofrimento psíquico, que a pessoa internaliza valores que são terrificantes para ela mesma, né? Que negam a sua realidade, a sua vida. Então, isso é muito sério. Então, aqui eu desdobrei um pouco mais, trazendo exemplos para vocês terem
e poderem estudar, né? Então, lembrando que a primeira dimensão são liberdades individuais, a segunda, a igualdade social, a terceira, a solidariedade coletiva, a quarta e a quinta falam sobre a paz global, a percepção de que o planeta é um ser vivo, né? E a gente hoje sabe disso, né? Por conta dessa mudança climática que está muito séria, que a gente vem sofrendo, né? E a busca pela paz duradoura, que é tão difícil diante do genocídio que a gente está percebendo hoje, né, na faixa de Gaza, ali na região de Gaza, que é muito triste, né, muito assustador. Eu até não consigo, às vezes, acompanhar, porque eu passo literalmente mal, né? A gente passa muito mal, vendo os relatos, as situações, e faz a pressão da forma que a gente pode, né? Então, gente, qual é a dica que eu dou? Quando você for ler aula 1, faz um resumo. Aula 2, faz um resumo. Aula 3, faz um resumo. Compara com o material didático, o e-book. Lê o e-book, faz um resumo. Escrever é muito importante. Porque quando você lê e você consegue reescrever com as suas palavras, você fortalece. Você faz sinapses cerebrais importantes. Então, você está fortalecendo aquele conhecimento e está fixando, e está treinando já para as duas questões no circuito integrador, que é bom lembrar que elas não têm a possibilidade de uma segunda chance, tá? Essas vocês só conseguem fazer uma vez, né? E sempre fazer pesquisa, vai procurar, vai pesquisar. Já que a gente tem a IA, vamos usar a IA a nosso favor. Não confia tanto. A IA não pode fazer seu trabalho de faculdade, porque ela vai errar, ela vai copiar. A inteligência artificial, ela não tem capacidade de criar, ela só copia. Então, ela vai buscar insights e vai trazer. Ela também vai fazer, deixa eu só tirar aqui, ela também vai fazer o seguinte, ela vai trazer para vocês informações falsas, né? Deixa eu só tirar aqui. Ela vai trazer informações falsas. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma brincadeira e perguntei assim para a inteligência aqui, que foi no caso o Copilot, né? Olha só, existe alguma lei no Brasil que obrigue as empresas e o poder público a ter salas de amamentação para mulheres? Aí o Copilot rodou. Qual é a programação de uma inteligência artificial? Responder para você, para te agradar. Ele foi, buscou e disse assim: existe, deu o número da lei e falou vários relatos de mulheres que usam salas, de empresas. Tudo mentira, gente, tudo falso. E eu desconfiei logo que era mentira, né? Até porque o número da lei que a IA deu era do Código Penal brasileiro, não tem nada a ver, né? E o nome da lei foi pior ainda, era Rosa Murcha. Desde quando uma lei que fala em sala de amamentação vai ser Rosa Murcha, né? Mas eu fiquei assustada com o poder de colocar relatos de pessoas, empresas que já teriam implementado isso. Eu fiquei, gente, que loucura! Então, muito cuidado quando usar. Usa para pesquisar, mas não aceite o conteúdo sem verificar. Faça pesquisa. Pergunte assim, quantos países, por exemplo, são signatários, né, dos direitos humanos? Traga o link da fonte da informação. Aí você clica lá para ver se aquele link existe de fato, se aquela informação é verdadeira, né? Quantos por cento dos brasileiros, tal. Pede com a fonte da informação. E sempre fazendo o prompt correto. Com base no repositório das universidades brasileiras, traga artigos científicos sobre o tema tal, com o link. Aí você vai ler. Então, use sempre dessa forma. Então, clique no Saiba Mais, em todas as provocações que são colocadas na aula, porque foram cuidadosamente pensadas, né, para aquele conteúdo, para enriquecer o seu olhar. E assim vocês vão ter uma experiência mais completa da disciplina. E vai fazendo, cada circuito vai fazendo atividade. Se vocês encontrarem alguma dificuldade lá, ou alguma falha, manda para mim, printa e manda para mim, tá? O meu e-mail é clara.oliveira, e o resto é tudo igual. Todos os professores, @unileia.edu.br.
E manda para mim, professor, olha, achei uma inconsistência, eu achei uma questão que eu acho que está errada. Manda para mim, que a gente sempre analisa, investiga, bota lá no fórum dúvidas, né? Olha sempre o fórum informação que tem ali aquele passo a passo. Tem sempre as dicas que a gente vai colocando. No fórum temático, comenta, traga casos concretos, pesquisa, né? Tenta trazer para o mundo da vida. Tenta pegar aquela problematização e fazer uma reflexão mesmo sobre sua realidade, seu entorno, pensa na sua cidade, né? Pensa no seu trabalho. Às vezes a gente tem tantos exemplos, né, que estão aqui perto da gente e a gente às vezes não enxerga. Então, tenta fazer esse trabalho de aproximar da sua realidade vivida, isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho tido, nesses últimos anos, essa sensibilidade de olhar muito para o Brasil, né? De ver mais filmes brasileiros, de escutar as músicas brasileiras. Minha mãe é paraibana, então eu já gosto naturalmente do Norte e Nordeste. Não adianta que eu gosto. Me adoro uma tapioca, eu já tenho isso no meu sangue, porque cresci escutando sotaque em casa, né? Cresci dentro desse contexto da diversidade, né, do forró, né? Então eu gosto de valorizar isso, né? E como professora, a gente vai tendo, professora de EAD, eu vou tendo esse contato com pessoas do Brasil todo, da Ilha de Taparica, da Paraíba, de Sergipe. A gente vai fazendo esses laços e vai vendo como o multiculturalismo é muito forte, né? Ah, você também é, Joyce? Que bacana. Minha avó era de Campina Grande, minha mãe também, né? Mas só que minha mãe veio pequenininha para cá. Minha avó era bem arretada. Então, olha só, olha a diversidade que a gente tem. Basta ver na linguagem, né? A gente tem aqui, eu sou carioca, né? Nasci no Rio, então tem uma linguagem. O pessoal lá de Sergipe tem outra, o pessoal da Paraíba tem outra. E a gente tem as riquezas locais. Nesse final de semana, domingo, nós tivemos, por exemplo, um grande show aqui no Rio de Janeiro, né? Do João Gomes, que veio cantar forró, e foi lindo, foi maravilhoso. Acho que a cidade inteira parou e foi importantíssimo. Eu achei fantástico, porque é uma cultura brasileira, uma música brasileira que nasce, né? Do mundo da vida. Então, aí a gente vê a nossa riqueza. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala disso tudo. Do direito à diferença, do direito da gente não sofrer o preconceito porque a gente tem uma música como forró, do estrangeiro olhar para a gente, né? E não ter mais aquele olhar etnocêntrico, eurocêntrico. Então, durante muito tempo, a cultura, a ciência, ela foi eurocêntrica. Hoje a gente tem um trabalho de desconstruir, de decolonizar tudo isso, de desconstruir esse olhar europeu, eurocêntrico, né? De músicas que não fazem o menor sentido para a nossa realidade, né? Basta, um exemplo bom é basta a gente ver que as piadas americanas não fazem o menor sentido para a gente não acha graça, né? Por quê? Porque são culturas diferentes, sentidos diferentes. Então, a gente valorizar o que é nosso. E isso também é direitos humanos. É o direito à diferença. Então, eu tenho ficado muito sensível a isso, né? Então, eu tenho valorizado muito a arte brasileira. Eu já gosto muito do cordel, eu gosto muito dessas séries que falam do Nordeste, do sertão, né? Porque é a nossa raiz, é a nossa origem, né? E a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? A nossa realidade e a diversidade que a gente experimenta aqui no Brasil, que não se replica em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo você tem católicos e protestantes vivendo tecnicamente em paz. Em muitos países você tem literalmente guerra. Um fica de um lado da calçada e o outro do outro, não pode cruzar. E eles se matam mesmo, né? Aqui a gente consegue conviver, né? Tem, claro, muito preconceito, muita intolerância religiosa, embora a lei esteja aí firme, né? Mas ainda tem, mas a gente consegue respeitar todas as, né, as formas, né, de espiritualidade, né, que é muito importante. Então, a nossa disciplina tem esse valor de nos ajudar a perceber, né, que qualquer pessoa, não importa, tem dignidade em si mesmo.
E como eu disse lá no material, eu sempre coloquei, é uma frase que eu achei uma vez na internet, eu uso desde 2018 essa frase. Toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade, toda a humanidade se torna indigna, né? Porque todos nós somos iguais, né? Então, esse é o valor que tem a nossa disciplina. Agora, eu queria ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acharam desse primeiro, o trailer do filme Menino 23, que por favor assistam. Eu fiquei muito impactada porque eu fui muito no Romão Duarte. O Romão Duarte ficava, porque ele foi desativado, né? A 2 quadras da minha casa. Então, durante toda a minha adolescência, eu ia lá levar fraldas, cansei de ir para contar história, porque era um orfanato, né? Muito difícil, né? Então, jamais poderia pensar que isso, na década de 30, acabou sendo um depósito para vender crianças, né? Crianças pretas, né? Que é pior ainda, né? Um racismo estrutural muito grande, né? E aí recomendo também que todo mundo leia o livro Racismo Estrutural, o Manual Antirracista, isso é muito importante, tá, gente? E depois, o Holocausto Brasileiro, que nós vimos apenas um comentador que eu achei mais leve de tudo que eu encontrei, né, de documentários na internet, na época que eu pesquisei, foi o relato mais leve que eu trouxe. Tem outros mais pesados, com depoimentos de pessoas que trabalharam lá. E essas coisas a gente não pode deixar esquecer, cair no esquecimento, porque pessoas humanas foram totalmente destruídas, né? Famílias foram destruídas, né? Então a gente precisa, não é também ficar alimentando a desgraça, mas ter profundo respeito e não permitir que isso retorne em algum momento. E vocês não vão acreditar, mas a lobotomia, que era uma forma muito agressiva de tirar uma parte do cérebro das pessoas, né? Fazer uma cirurgia que arrancava um pedaço do cérebro das pessoas, como uma suposta forma de resolver a esquizofrenia, é uma coisa grotesca, tem sido defendida aí por alguns, né, alguns grupos, né, de interesse, que é terrificante em pleno século XXI, né? E está comprovadíssimo pela ciência que não tem nenhum benefício, pelo contrário, destrói completamente a pessoa, né? Ainda mais agora com a ressonância magnética, com as tecnologias, né, que mapeiam o cérebro e que descobriram até partes que não eram conhecidas, né? Então, vejam, a qualquer momento, ideias intolerantes, infelizes, de exclusivismo só para alguns podem surgir. E é isso que a gente tem que combater. E é isso que a gente tem que lutar sempre quando a gente pensa em direitos humanos. Para todos nós, né? Para todos nós. Para evitar a intolerância, a violência, né? Porque senão a gente vai viver com medo, né? Como de certo modo a gente já vive, né? Muito bacana, né? O que vocês gostariam de comentar aqui? Deixa eu baixar logo a nossa lista de presença. Foi chegando mais gente, né? Chegando mais gente aqui, maravilha. A Joyce chegou. Deixa eu baixar a nossa listinha, gente. Então, olha, foi interessante para vocês esse bate-papo? Alguém aqui já conhecia um pouco esses assuntos? Já tinha ouvido falar desse livro, por exemplo, Holocausto Brasileiro, dessa jornalista? Tem um filme do mais antigo eu não sei, eu acho que tinha o Rodrigo Santoro, que era o Bicho de Sete Cabeças, Isso, perfeito também, maravilhoso, né? né? Que eu lembro que falava bastante da, da, da questão de hospital psiquiátrico e tal. É a verdade, porque naquele momento as famílias faziam isso também, sabia? Às vezes o filho estava usando drogas, né? E, Sim, olha, foi por isso, né, do filme. o filme é um caso real, né? Que é pior, né? Sim. Eles colocavam a pessoa internada ali e acabou com a vida dela, né? Tanto é que esse rapaz é uma história real, ele teve a vida totalmente destruída, né? Eu sei que é real, mas eu não acompanhei depois. Ele ficou completamente destruído. Ele até conseguiu sair de lá, mas ele não conseguiu ter uma vida normal, infelizmente, porque ele enlouqueceu, né? Muito triste, Imagina, né? tá louco. Então, imagina, se a gente está numa sociedade, a despeito dos direitos humanos, isso tudo acontece, né, gente?
Imagina se não Foi. existisse, né? E da questão da escravidão ali, teve um relato poucos meses atrás no Rio Grande do Sul de empresas que colocavam até, pô, marca de vinho, que é uma coisa que todo mundo conhece e tal, e que empregavam entre aspas, com regime análogo à escravidão. É verdade. E aí o Isso, nosso papel, né, de cidadãos é boicotar, por exemplo, essas marcas, né? sim, sim, sim. Ué, é 2025, isso não é de 20 É, anos, 30, 40, perfeito. 60. Boa Isso lembrança. é esse ano, cara. É, Sim, eu lembro dessa notícia, sim. E a sim, gente pode o quê? Como que a gente faz a pressão, né? Não comprando mais aquele vinho. A gente teve uns sim, anos atrás também algumas marcas de lojas, né? De roupa, tipo Zara, sim. mas que também, na verdade, era uma terceirizada que estava com trabalho escravo. Olha É, o a própria perigo. iPhone, se a gente for ver, também tem, né, tem uma fonte tenebrosa, se for ver todas as fábricas que trabalham para eles, né? É por isso que hoje a gente fala que as empresas elas vão ser responsabilizadas, mesmo que se elas terceirizarem, né? Não importa, elas têm um Sim, contrato com esse terceiro, então esse terceiro tem que manter aí cumprimento, né, uma conformidade à lei para não violar direitos, né? é um bom entendimento, mas ele é novo, né? Ainda tem muita gente que não faz esse tipo de contrato. Não, não, isso é novo. E assim, as Então, empresas privadas não necessariamente vão aderir a isso, né? Só quando sim. elas sofrem, às vezes, uma sanção violenta, né? Que aí sim, aí elas se reorganizam, mas já praticaram, né? E fora que também a gente tem que lembrar, de vez em quando aparece, né, no noticiário, situações de pessoas que viviam em trabalho doméstico em situação de escravidão, né? Ah, verdade, 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 do trabalho doméstico. Agora é uma coisa nem tão em voga, mas a coisa da doméstica, morar na casa né, e ter zero direito trabalhista era relativamente comum, né? É verdade, infelizmente, né? Então, são muitos desafios, né, gente? São muitos desafios. Eu, sim, você sabia dessa história desse hospital aí de Barbacena? Eu, Eu sim, não. Sabia, sim. Eu sou formada em farmácia e quando a gente estuda saúde pública, a aham, gente se volta muito para essa situação manicomial. é verdade. Eu em psicologia também, né? Nesse momento eu tô como acadêmica de psicologia, que eu resolvi fazer, né? Eu tô apaixonada. E a gente tem aula a gente estuda saúde, até porque a psicologia agora passou para a área da saúde, né? Então a gente tem essa cadeira, a gente estuda também tudo isso. É muito, muito interessante, muito sério tudo isso, né? É muito sério. E nem todo mundo sabe, É tá, muito gente? triste, né? Nem todo mundo sabe. É assim, muita gente não faz a menor ideia disso. Nós estamos aqui numa disciplina, né, acadêmica que traz essa reflexão para nós pensarmos. Então, o que fica de reflexão é que a vida é muito frágil, né? Que as relações sociais são muito frágeis e que às vezes situações sociais difíceis, desafiadoras, podem levar sociedades a cometer verdadeiras atrocidades, perseguições, né, preconceito. Então, a gente nunca pode permitir que isso aconteça, ainda que não nos atinja diretamente, mas está atingindo o outro, então tem que nos afetar de algum modo e a gente não permitir, né? É, nós temos aqui, na história da filosofia, como eu sou professora de filosofia, eu não posso deixar de mencionar, né? Voltaire está dentro de um contexto do início da liberdade de expressão, do direito, né, a dizer o que se pensa, ainda não era uma realidade, mas era uma luta por isso. Ele vai dizer, como um bom advogado que ele era na época, né, além de pensador, ele vai dizer: eu posso não concordar com o que você diz, mas ele usava essa frase que não era bem dele, mas eu posso não concordar com o que você diz, mas vou lutar até a morte pelo direito que você tem de ser diferente de mim, de pensar diferente de mim. Então é mais ou menos assim que a gente tem que, né? Um europeu vai pensar diferente da gente, mas isso não quer dizer que eu seja pior do que ele. Então, o relativismo cultural, ele permite que você olhe cada cultura a partir da ótica daquela própria cultura, sem comparar. Não existe uma cultura superior à outra. Todas as culturas são ricas, têm seus desafios, nenhuma é melhor do que a outra, e a gente não pode usar nenhuma como paradigma,
né? Cada uma tem que ser vista dentro desse relativismo. Relativismo significa que é sempre olhar a partir da ótica daquele grupo. Como aquilo é pensado, aquilo é construído culturalmente, né? E respeitar isso. O Brasil já é isso, né? A gente tem uma cultura sulista, uma cultura no Nordeste, no Centro-Oeste. As músicas das regiões já mostram essa diferença cultural, de linguagem, né? Então, a gente respeitar isso. Eu acho que essa é talvez a maior mensagem que a nossa disciplina deixa, né? Eu até acho, não sei o que vocês acham, mas eu até acho que a nossa disciplina deveria ser ensinada nas escolas, né? Eu acho que os estudantes, né, deveriam conhecer desde o ensino médio um pouco desses direitos, a Constituição, a ética, né? Ter aula de ética e cidadania, que eu acho que ia fazer um pouco a diferença, né? Para despertar esse Professor, olhar, né? professor, Fale, João. eu tô fazendo o negócio de extensão sobre um preconceito contra PCD, né? Mas quase especificamente sobre cadeirantes, porque é quem eu tô entrevistando. Ah, que E, legal. e eu tô entrevistando muita criança com problema de locomoção e tal. E tu tem razão de colocar isso na aula, porque elas falam assim, olha, e elas têm um tipo, e elas falaram umas coisas que eu fiquei de cara, porque eu confesso que eu também fazia, que elas falam assim, meu, as pessoas olham, falam pra gente como se a gente fosse uma criança. Eu tenho um problema de locomoção, eu tenho um problema de surdez, mas eu não sou uma criança, então as pessoas às vezes separam a gente, até os colegas deixam a gente isolado, porque como se a gente fosse uma criança, ou com um excesso de pena, né? E uma coisa ou qualquer coisa básica que a gente faz, eles já dizem, ah, mas ele é tão sensacional por fazer isso, e elas dizem, meu, a gente só quer ser tratado igual. Não é mais, assim, não é menos. Então, os próprios professores de colégio infantil, os próprios alunos cometem umas coisas que às vezes nem é por mal, mas acaba tendo um reflexo na vida dessa pessoa que ela vai sofrer a vida inteira para superar isso, sabe? É verdade. E esse teu trabalho vai ser muito importante, João, para você ajudar a dar visibilidade a isso e mudar o comportamento das pessoas, né? É dessa Não, é bem forma. legal, tá? É bem legal, assim, bem legal porque realmente é um problema que, meu, além dos colégios não terem esse nível de acessibilidade, é bem baixo, né, esse nível de acessibilidade de locomoção, mas os programas, eles são muito teóricos, assim, então na prática tu vê que não resolve o problema da pessoa ali, sabe? E ela fala, meu, até o professor olha para mim e fala, ele é um anjo por estar passando por isso. Eu falei, não, não sou um anjo, eu só quero ser um aluno normal, sabe? Eu não quero ser nada além, assim. Então, é que tá fresco na memória que eu entrevistei semana passada e eu achei Nossa, fantástico. interessante isso. É. Não, bacana. E assim, se você puder, depois de entregando seu trabalho de extensão, dá visibilidade a esse trabalho, bota na sua rede social, comenta, né? Porque a ideia da atividade de extensão é essa. Eu, esse ano, agora em agosto, eu estou nessa atividade de extensão também, sou professora de Apex também, Uhum. e eu fui uma das conteudistas da Apex 1, né? Uhum. E junto com a professora Solange Moura, que é a diretora da Unilê, nós apresentamos esse projeto no Rio Innovation Week, no palco EGOV Sociedade 5.0, mostrando como ele é importante para desenvolver capacidades, habilidades e competências para esse novo mundo que a gente quer mais respeitoso, respeitando mais a dignidade humana. Foi muito legal. A gente levou isso e a gente teve, assim, na verdade, a gente ganhou um espaço de 45 minutos. Uhum. Então, assim, a gente se preparou muito, mas foi muito importante Bom, legal. mostrar isso, né? A importância, a construção que esse trabalho de extensão permite mudar o Sim. comportamento das pessoas. E eu falei uma coisa que é fantástica. Eu falei, olha, a minha aluna eu tenho uma aluna na Ilha de Taparica, ela é a única professora da Ilha de Taparica. Ela está fazendo esse trabalho de extensão com os alunos que são filhos de pescadores, que sofrem com a degradação do ambiente quando os turistas jogam lixo pelas praias. Eles moram ali, então eles sofrem muito com a poluição. Então, ela está capacitando esses alunos para eles divulgarem um descarte mais consciente do lixo e diminuir esse impacto ambiental. Olha que bacana isso. Ah, que legal.
Porque não tem é? aquela teoria da janela quebrada, né? Quando tu vê a coisa quebrada, tu vai Isso, quebrando mais, né? perfeito. Essa teoria da janela quebrada, perfeito, Sim. é isso aí. Então você vê como é importante esse trabalho, essa troca, né, que a gente, né, tem, e É, bem conhecer um legal. pouco esses direitos, né? Não, Aí aproveita. E depois, João, se você puder, me acha lá no Instagram, manda para mim, para eu ver também, divulga esse manda. trabalho. Eu estou lá como professora Clara Brum, né, professora Tá, Prof. Clara Brum, manda para mim que eu vou adorar ver. Bota na tua rede lá, compartilha para mim, me adiciona que aí eu vou ver teu trabalho. Isso é muito importante, gente. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, que somos nós que vamos, né, levar esses conhecimentos e de repente contribuir para algo melhor. Se a gente não fizer, não acontece, né? É isso aí. A gente tem que Não, pensar. só uma última ali do Apex 2, a gente levou um advogado para falar para uma comunidade, PUF do Bem, aqui em Palhoça, que são mulheres que fazem crochê, e, puff para vender, não sei o quê. E aí é uma comunidade meio carente ali de Palhoça, a gente foi levar esse advogado, e aí foi falar tanto de direito, né, né, social, não sei o quê, e aí chegou na hora de falar de Maria da Penha, algumas levantaram, porque elas ficaram com medo do marido saber que elas estavam ouvindo aquilo, assim. Olha, Aí a gente achou, né, uma coisa marcante, assim, elas falaram, olha, só levantou e foi embora, a gente pediu para ficar, e não ficaram. ainda tem muito isso. Mas Pois às é, vezes caiu a ficha em alguma, né? pode Que, ser, pode ser. que nem se percebia numa situação ruim, né? Sim. Que nem se Quando a gente percebia. foi falar, olha, não é só violência física, também tem uma violência Simbólica. psicológica, isso já se enquadra, né? E aí muitas delas meio que, opa, aí grande parte não, mas pelo menos metade levantou ali, olha, a gente tá indo embora mais cedo. Que interessante, hein? E você vê como é Uhum. importante o trabalho, né? Como Não, é é bem importante o importante mesmo. trabalho acadêmico, a troca, a gente ter. Nós somos privilegiados, estamos aqui com o privilégio de poder estudar, né? De construir conhecimento, e então a gente está devolvendo para a sociedade de algum modo, né? Isso que vale, né? É isso aí. Então, eu quero saber agora, assim, gostaram do nosso encontro? Esse é o encontro para essa troca. Só lembrando para Joyce, todos que estão aqui, vou também anotar, eu já baixei a lista de presença, todos que estão aqui recebem uma pontuação extra, são 30 pontos, eu vou lançar depois para vocês. E aí até peço que vocês me ajudem a divulgar como é importante participar dos encontros síncronos com os professores, né? Porque, primeiro, para a gente se conhecer, para vocês saberem que tem um professor aqui do outro lado, que está o tempo todo olhando o ambiente, acompanhando vocês, corrigindo o circuito integrador de vocês, e com quem vocês podem dialogar no fórum temático, no fórum dúvidas, né? Então, isso é importante. Essa troca é muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado. Um prazer enorme, né, ter participado aqui com vocês, receber vocês. E aí vou, já a partir de agora, já encerrando aqui a gravação, agradecendo. A gente até já passou um pouquinho do tempo, né? Mas é porque as conversas são importantes, né? As trocas são muito importantes. Então, meus queridos, muito